Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como todos bem sabem, nós estamos celebrando a Santa Missa Dominical a este horário, às 19 horas, porque durante todo o dia aconteceram as celebrações das Santas Missas relativas ao grande dia para a nossa diocese, certamente não lembrado por todos, o término do jubileu diocesano, 60 anos da Diocese de Bagé, da presença da Igreja aqui nesta região, mas também a Romaria de Nossa Senhora Conquistadora. Eu estive lá o dia inteiro atendendo confissões, seja confissões, orientações espirituais, e pude perceber que este ano foi totalmente diferente. Um santuário vazio daquele povo que acorria, somente a igreja com os lugares marcados, mas não se via mais aquela movimentação que se via aqui também, né? Vi muitos de nossos paroquianos hoje nas missas lá, talvez esse é um motivo que também não tenhamos tanta gente a este horário aqui, mas em todo caso, como é obrigação do pároco celebrar a missa dominical pelo povo de Deus, assim está sendo. Nós estamos celebrando nas intenções do povo de Deus. Neste domingo, a palavra de Deus nos fala de algo muito importante. Esta misericórdia, este perdão que nós buscamos em Deus, que é a fonte de toda a misericórdia e de todo o perdão, elas têm, a misericórdia e o perdão, um fundamento que só se encontra em Deus. Mas há um fundamento também anterior, que está relacionado à nossa prática da fé. A profecia do profeta Ezequiel fala de Deus quando se depara com o seu povo e diz: será que fui eu que mudei? Deus está perguntando. Será que foram os meus mandamentos que mudaram? Será que a minha conduta que não é correta? Ou é a vossa? É a conduta do povo de Deus que não é correta ou é a de Deus? É Deus que peca ou somos nós? Isso é o que na retórica se chama pergunta retórica, né? A gente sabe a resposta, quem erra somos nós, Deus não erra, Deus não peca. Mas Deus nos pergunta muitas vezes, quando nós nos rebelamos e dizemos: eu não entendo porque essa coisa está acontecendo, por que Deus não faz diferente? Deus só faz o que é o certo, Ele não pode fazer diferente. Se fizer o diferente, vai fazer o errado. E então o Senhor diz: aquele que praticou a maldade, o ímpio, quando ele observa o direito e a justiça, quando ele procura tornar a sua vida dentro do caminho do Senhor, então ele conserva a própria vida, a vida da graça de Deus em si. E ele, arrependendo-se de seus pecados, viverá. Essa primeira leitura da profecia de Ezequiel já nos responde a esse questionamento que muitos se fazem. Hoje mesmo uma pessoa que me pediu orientação espiritual lá no santuário deve ter ouvido na missa de ontem estas leituras, porque essas não foram as leituras lidas nas missas do santuário, lá foram lidas nas missas, as leituras próprias da missa de Nossa Senhora. E a pessoa deve ter ouvido este evangelho numa missa ontem ou em algum outro lugar, e ela diz: não consigo entender como é que os cobradores de impostos, que para o povo judeu eram grandes pecadores, eram considerados grandes pecadores, e as prostitutas, como é que eles vão nos preceder no reino de Deus? Como é que eles vão chegar antes do que nós? Aqui está aquilo que já no domingo passado Deus dizia: o meu modo de julgar não é o mesmo modo vosso, o meu modo de pensar não é o mesmo modo vosso. O caminho que o homem pensa ser reto, talvez não seja, se ele não segue o caminho de Deus. E então está falando de dois tipos de pessoas. Jesus está falando de cobradores de impostos, considerados grandes pecadores e malditos pelo povo, e as prostitutas. Como é possível? E diz mais Jesus, ele não diz só que as prostitutas e os cobradores de impostos vão preceder, vão chegar antes do céu do que o povo.
vão chegar antes no céu do que os sacerdotes, daqueles que conhecem profundamente a lei de Deus, que conhecem a Sagrada Escritura. Isso deve ter deixado os escribas, os fariseus, os doutores da lei extremamente furiosos com Jesus. Ele disse para eles: as prostitutas, os cobradores de impostos vão chegar muito mais fácil no céu do que vocês. Por quê? Porque não basta o conhecimento da palavra de Deus, não basta conhecer a lei de Deus, se nós não as colocarmos em prática. Aqui, se podemos ter acesso a uma dessas pessoas, desses grupos, as prostitutas. As prostitutas do passado são como as prostitutas de hoje. Alguém acha que elas fazem isso porque gostam? Alguém acha que elas não se arrependem após cada ato de prostituição e não pedem perdão a Deus? Por isso elas nos precedem, porque nós erramos, pecamos e continuamos achando desculpas para o nosso pecado. Nós continuamos achando que Deus está errado e que nós é que estamos certos. Elas reconhecem que estão erradas e elas tentam mudar de vida. Aquilo que muitas vezes falei aqui e repetirei até o último dia: para Deus conta a nossa reta intenção. A minha reta intenção é mudar de vida, converter-me e tornar-me santo. Esse deve ser o propósito de todos nós. E isso as prostitutas têm. Elas procuram mudar. Às vezes, pelas condições, passam uma vida inteira e não mudam. Mas tentaram mudar. Tentaram buscar o caminho de Deus. Elas, vendo a sua vida, reconhecem: eu sou um objeto. Eu sou tratado como um objeto. E eu valho mais do que isso. E eu me arrependo. E quero mudar de vida. Por isso o Senhor fala não só das prostitutas, dos cobradores de impostos, mas de todos aqueles que têm a reta intenção de alcançar a santidade. Todos estes nos precedem no reino de Deus. Vão chegar no céu mais fácil do que nós, quando nós não reconhecemos que estamos no caminho errado. E então nós ouvimos esta carta, esse pedaço da carta de São Paulo aos Filipenses, onde há dois grandes temas. Ele dizendo: se existe entre vós consolação da vida em Cristo, alento no amor mútuo, comunhão no Espírito, ternura e compaixão, então tornem completa a minha alegria. Se vocês já vivem de modo perfeito entre os irmãos, tornem completa a minha alegria. Aspirem todos à mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivam em harmonia, procurem a unidade, vivam sabendo que um único entre nós é o Senhor. O Senhor não é o Padre, o Senhor não é o Bispo e o Senhor não é o Papa. O Senhor é Jesus Cristo. Ele é Senhor de todos nós, para que possamos viver em unidade. Parece algo tão óbvio, mas não é. Porque nós temos a tendência, todos nós sem exceção, que somos seres humanos, de colocar outro Senhor na frente. E este outro Senhor sou eu. Quando nós colocamos o eu como Senhor da minha vida, nós também queremos impor este eu ao outro. E eu quero me tornar Senhor do outro. E portanto aí há dominação, aí há poder sobre o outro. Aí há, por exemplo, aquele tipo de pessoa que, embora se diz cristão, não consegue ceder nunca nas suas opiniões, porque ele é o Senhor e a opinião dele é a única. E então ele entra em atrito, em choque na comunidade, e ele é o Senhor. É óbvio que não é Senhor de nada. É óbvio que nós não somos senhores de nada, nem da nossa vida. Mas este auto-engano nos leva a tirar o senhorio do verdadeiro Senhor, que é Cristo. E então, tudo isso para completar este momento tão importante, quando
ouvimos São Paulo dizer. Irmãos, prestem atenção, algo que nos escapa. São Paulo está dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Não é um dos senhores, é o Senhor. E Jesus Cristo, sendo Deus com o Pai, não fez do ser igual a Deus Pai algo que ele pudesse dizer: aqui mando eu. Eu estou traduzindo em linguagem simples e acessível aquilo que São Paulo escreveu de forma tão bela. Diz: Jesus Cristo esvaziou-se de si mesmo. É isso que precisamos para ser humildes. Esvaziar-se de nós mesmos. O meu eu não pode ser aquilo que me preenche. Cristo tem que ser aquilo que me preenche. E então esse Cristo esvazia-se de si mesmo e assume a condição de um escravo. Jesus Cristo, Verbo de Deus Pai, vindo do céu para se encarnar, ele não apareceu, não se mostrou como Deus, ele se mostrou aos homens como humano. Ou seja, se nós somos a coisa mais inútil que Deus fez, pois foi esta forma que ele escolheu, a nossa forma. Então ele esvaziou-se e veio como um escravo. Nós somos escravos. Mais ainda, ele tornou-se igual a nós, com aspecto humano. Ele humilhou-se a si mesmo, ele não humilhou ninguém. E além disso, para completar a obra, fez-se obediente até a morte. Obedeceu o plano do Pai até ser levado à cruz. Ele podia dizer a Deus Pai: o que o Senhor quer mais? Eu já me fiz uma porcaria destas como os seres humanos. Pois eu vou me esvaziar mais ainda. Vou me fazer servidor deles. Notem a grandeza. O único Senhor, ao encarnar-se, faz-se nosso servo. Aí está a grandeza. E por isso é que São Paulo diz: foi por isso que Deus o exaltou. Foi por isso que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, porque aquele que tinha todo o poder se fez nada para servir aos nadas, que somos nós. E então ele se fez um abaixo de nós para nos servir, para servir melhor ao Pai. E por isso ele foi exaltado. Por isso o seu nome está acima de todo nome. Por isso é que no seu nome que há a salvação, o perdão dos pecados e a salvação. Esta grandeza da carta aos Filipenses, quando São Paulo escreve, nos passa muitas vezes despercebida. Aqui está a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi apenas que ele foi obediente ao Pai e encarnar-se e morrer na cruz, mas encarnou-se, morreu na cruz, mas se fez nosso servidor. O Senhor se fez nosso servidor. E se nós, queridos irmãos e irmãs, queremos nos configurar, tornarmos-nos semelhantes a Cristo, devemos fazer isso. É o que ouvimos neste momento, quando São Paulo diz: procurem a unidade, vivam em harmonia, unidos no mesmo amor, nada façam por competição ou por vanglória, mas cada um julgue que o outro é mais importante do que o eu. E então nós estaremos nos configurando, nos tornando como Cristo. E então seremos recebidos. Todo aquele que dedica seu tempo a perceber o seu nada, a sua dependência de Deus, e que o outro é mais importante do que eu, e passa a servir ao outro e não a si, todo este está nesse caminho das prostitutas e cobradoras de impostos, está no caminho de conversão. E é por isso que nós devemos cada dia pedir ao Senhor com insistência: Senhor, ajudai-me a converter, ajudai-me a converter-me, porque se nós formos deixados por nossa própria conta, nós não nos convertemos, e pior, nós nos pervertemos. Queremos ser Senhor de nós mesmos e Senhor dos outros. A condenação que aqui Jesus apresenta aos sacerdotes e anciãos do povo é muito grave. Ele diz:
Vocês viram as prostitutas, vocês viram os cobradores de impostos se arrependerem e procurarem mudar de vida, e vocês não, nem assim se converteram. Portanto, a condenação de vocês será maior. Portanto, quando nós vemos que alguém se converte, que alguém se aproxima de Deus, que alguém procura a cada dia voltar-se para Deus, nós devemos dizer: louvado seja Deus, que eu também consiga ser assim. Eu não estou mais perfeito do que ele. Ambos, eu e ele, estamos no mesmo caminho de conversão e salvação. Que assim o Senhor nos ajude a recordar-nos que devemos pedir pela nossa conversão todos os dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.